como fazer a minha criança ter mais atenção? Gente, TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E hoje eu trouxe 5 dicas extremamente práticas que você pode instalar no seu dia a dia para fazer com que a sua criança tenha ainda mais atenção. Mas o que é ter mais atenção? O que é o TDAH? TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São crianças, jovens, adultos que têm uma dificuldade na capacidade de atenção associada à impulsividade, um déficit no controle inibitório. Quando a gente fala ter mais atenção, nós queremos dizer que essa criança, esse jovem, esse adulto, ele precisa estar mais focado naquela atividade. O que é estar focado? É manter um tempo maior de concentração produzindo. Então não adianta a gente ter uma pessoa engajada, mas que ela não esteja ali produzindo. O que é produzindo? É um cérebro ativo que está recebendo a informação, ele está processando essa informação, está armazenando, está linkando com outras informações que ele já tinha arquivadas. Então este é um cérebro produzindo. Então quando eu digo para vocês como conquistar mais atenção do seu filho, eu quero dizer sobre isso, como ele pode estar mais tempo em foco, mais tempo com a mente calma, menos agitada e produzindo. Então, quando a gente diz que eu quero aumentar a capacidade de atenção da criança, eu quero, na verdade, aumentar a capacidade de concentração dela. Eu quero aumentar a capacidade de atenção sustentada. Eu quero que essa criança esteja realmente engajada com aquela atividade, com aquela brincadeira, com aquele conteúdo pedagógico e ele esteja se apropriando, ativando os sistemas de memória dele e a mente dele esteja mais calma para que ele tenha um foco atencional. Quando a criança consegue ter um foco atencional, é como se eu fizesse um afunilamento na capacidade do cérebro dela processar informações com eficiência, com rapidez. Então é um funil grandão, por onde entram todas as informações e conforme você vai dando foco atencional, ela vai refinando essa produção mental dela, esse processamento mental e com isso vai acontecendo uma aprendizagem mais linear, onde você agrega conteúdos e você sabe cada vez um pouquinho mais. E hoje você se concentra 10 minutos e amanhã você se concentra 12 minutos. E assim a gente vai ampliando a capacidade de atenção da criança. Dica número 1, ter uma excelente rotina de sono. O sono, pessoal, ele precisa ser reparador. A criança, ela precisa de mais horas de sono do que um adulto. O adulto também precisa de boas horas de sono. É a hora que o nosso cérebro faz aquela faxina para preparar a gente para o outro dia, para criar as memórias que a gente precisa delas, memórias que a gente chama, que ficam lá guardadinhas, memórias de armazenamento. E ele dispensa, ele joga fora aquelas informações que nós não vamos precisar, as informações que nós chamamos de memória de trabalho. Elas foram ali pequenas, armazenadas por um período pequeno de tempo, quando a gente precisava. E durante o sono, ele vai fazer essa faxina no nosso cérebro e manda tudo isso embora. Ou seja, nos deixa prontos para que a gente tenha aprendizado no outro dia também. Dica número 2, manter uma alimentação saudável. Nós temos muitos alimentos, temos muitas bebidas com componentes que podem provocar ainda mais agitação, ainda mais ansiedade. Então é importante que também tenha-se uma alimentação balanceada. Eu sempre sugiro que a gente converse com uma nutricionista. Dica número 3, essa é super valiosa. Uma criança com TDAH, ela precisa de organização. Ela vai render, ela vai produzir muito melhor dentro de uma rotina fixa, uma rotina previsível, uma rotina que a gente possa exatamente cumprir tudo aquilo e ir ensinando esta criança através da repetição. Portanto, essa rotina ela tem que ser alinhada
com as nossas expectativas e a nossa realidade. Nós adultos também temos que nos programar para a gente poder aderir a essa rotina e dar modelos para essa nossa criança. Quanto mais previsível, quanto mais rotina, mais chance a gente tem desse TDAH se organizar. Lembrando que o cérebro dele ainda não consegue fazer essa previsibilidade e essa organização do pensamento e, consequentemente, da ação, porque ele tem um rebaixamento, ele tem um prejuízo, um comprometimento funcional nas funções executivas no córtex pré-frontal, que é justamente a área que cuida dessa parte da organização, da verificação do comportamento. Portanto, crianças e jovens com TDAH e adultos também se beneficiem dessa dica. Precisam de rotina, precisam de mediadores externos para ajudar essa desorganização interna que eles têm. Vamos agora para a quarta dica. A quarta dica se relaciona com a parte psicomotora. Então a gente chama de exercícios físicos. Eles são muito importantes. Não em exagero. Então, meu filho é tão agitado que eu enchi a agenda dele de exercícios para ver se ele queima energia. O que a gente busca com os exercícios físicos é justamente a regulação, é justamente a organização, é justamente fazer uma conexão entre a parte psicomotora e a parte neurocognitiva. Então, quanto mais ele estiver organizado no corpinho dele, mais a parte neurocognitiva também vai estar organizada. A parte psicomotora vai nos dar muitos precursores para que a gente trabalhe a habilitação de atenção. Então, invista em exercícios físicos para o seu filho, para a sua criança que tem dificuldade de atenção. E agora, por fim, a quinta dica para aumentar a capacidade de atenção da sua criança. A quinta dica tem relação com a motivação, engajamento. Mantenha a sua criança engajada, motivada naquela atividade. Quanto mais interesse, quanto mais ele se engajar, quanto mais a gente conseguir elevar a motivação da criança, mais chance a gente tem de aumentar esta curva de atenção da criança. Ou seja, a gente tem uma chance maior de mantê-lo concentrado na atividade e de fazer com que ele realmente adquira aquele aprendizado e aquele conteúdo. E não que ele esteja ali com tanta distração, com uma tendência tão grande à distração, que ele faz a atividade, mas ele passa por ela. Ele nem consegue ativar os sistemas de memória. Quando eu tenho uma criança engajada, motivada, eu tenho uma criança que acionou áreas no cérebro dela que vão proporcionar a memorização desse conteúdo. Essas são as 5 dicas para aumentar a capacidade de atenção do seu filho, da sua criança nas terapias.